Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de vetores e geometria analítica. Hoje eu vou estar resolvendo com vocês o exercício 21 do livro Vetores e Geometria Analítica. Então, vamos lá. O exercício 21 fala que considere três pontos quaisquer O, P e Q, seja R o ponto médio de PQ, chamando vetor A de P menos O, vetor B Q menos O e vetor C R menos O. É correto afirmar que vetor C é igual a meio de A mais B, letra B. Vetor B é igual a meio de A mais C, letra C. Vetor A é igual a meio de B mais C, letra D. Vetor C é meio de A menos B, ou letra E, vetor C é igual a meio de B menos A. Então, qual dessas alternativas está correta? Então, como é que resolvemos esse exercício? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu costumo fazer, eu não escrevo a notação P menos O. Eu uso a notação com, com o símbolo de vetor em cima. Então, eu escrevo da seguinte maneira. Aqui eu sei que o vetor O, que o vetor A é OP, ou eu posso escrever ele como sendo menos PO. Vetor B é OK ou menos QO. Vetor C é OR ou menos RO. Então, a primeira coisa que eu faço. Como é que eu começo resolvendo esse exercício? Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é o seguinte, que o R é o ponto médio de PQ. Lembrando disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o vetor A como sendo igual a OP, conforme estava escrito lá em cima, aí eu vou desmembrar esse OP. Como é que eu desmembro esse OP? Então, eu vou explicando. Então, eu vou vir aqui embaixo. O que eu sei do vetor OP? Eu sei que o vetor OP é o seguinte, é OK mais QP. Então, aqui ele vai, do ponto A ele vai para o ponto Q, do ponto Q vai até o P. Então, da seguinte maneira, como eu já tenho o OK escrito aqui, eu sei que ele vai ser o vetor B. Então, agora eu preciso desmembrar esse QP. Então, como é que eu vou continuando a resolução? Então, o vetor A é OK mais duas vezes QR, porque R é o ponto médio de PQ. Então, eu vou escrever dessa maneira. Depois que eu escrevi dessa maneira, eu vou fazer o seguinte, vetor A é igual a OK mais duas vezes, aí eu vou desmembrar esse QR, eu vou escrever QO mais OR. Tá ok? Então, vou continuando a resolução. Depois que fiz isso, eu vou fazer a distributiva, então vai ficar vetor A igual a OK mais duas vezes QO mais duas vezes OR. Continuando, como eu já tenho o QO, eu sei que ele vale menos B, porque QO é menos B aqui, porque eu inverto o sinal. E eu sei que o O é C, então eu posso reescrever essa equação de vetores da seguinte maneira. Vetor A é igual a B menos duas vezes B mais duas vezes o vetor C. Simplificando essa expressão, eu tenho que o vetor A é igual a menos B mais duas vezes o vetor C. Como vocês podem ver, essa igualdade do vetor A é a que está correta. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, eu não tenho nada parecido com aquela alternativa. Então, aqui, ó. Então, eu já sei que essa alternativa está errada. Bem, por enquanto eu só tenho essa informação. Vamos continuando. Então, o vetorário eu já reescrevi ele em função de B e C. Tá? Agora eu vou fazer com o vetor B. Vetor B é igual a OK. Vou fazer a mesma coisa. Vetor B é igual a OP mais PQ. Vou reescrever o PQ. Vou escrever que o B é igual a OP mais duas vezes o vetor PR. Então, vou prosseguir aqui. Então, eu sei que o vetor B é igual a OP mais duas vezes PO mais OR, porque aqui eu reescrevi o vetor.
O vetor B é igual a P mais 2 vezes PO, porque eu fiz a distributiva, mais 2 vezes OR. Depois que eu fiz isso, eu vou só substituir as letras. Então, eu vou reescrever aqui, OP, eu sei que é o vetor A. O PO, eu sei que é menos A, que é só inverter o sinal aqui, ó. Como está o P, se eu inverto o PO, fica menos o vetor A. Então, vai ficar da seguinte maneira. A menos 2 vezes A, e o que é o OR? O OR, como já vimos, é o vetor C. Então, aqui eu vou reescrever ele. B igual ao vetor A menos 2A mais 2C. E aqui depois eu vou simplificar a equação. Opa, peraí. Pronto. Então vai ficar menos A mais 2C. Então eu não tenho nada parecido com as alternativas que o vetor B é igual a menos A mais 2C. Então aqui, ó. Então eu já posso descartar a letra B. Posso descartar a letra B, então já está errado. Então eu só estou com a alternativa A, D e E. Então eu vou ter que descobrir o que é o vetor C. O vetor C é o seguinte, eu vou escrever ele como sendo OR. Depois que eu reescrever ele como sendo OR, eu vou escrever que C é igual a OP, ele vai até o ponto P, e do ponto P ele vai até o ponto R. Então é OP mais PR. Depois que eu fiz isso, eu sei que PR, o R é o ponto médio. Então eu posso escrever que o vetor C é igual a OP mais meio de PQ, porque o R é ponto médio. Então eu posso reescrever ele da seguinte maneira. Então, agora eu vou desmembrar o vetor PQ. Então, eu vou vir aqui mais para baixo. Vetor C é igual a OP mais meio. O que é o vetor PQ? Ele é PO mais OQ. Então, eu reescrevo ele dessa maneira. Eu faço a distributiva do meio aqui e do meio aqui, e depois eu só vou substituir as letras. Então, a gente pode confirmar que a OP é igual a menos meio. O que é o PO? É menos A. Então, aqui eu só inverto o sinal. Então, vai ficar menos meio de A. O OK é o vetor B, então eu escrevo mais meio de B. Então, eu fico com essa expressão. E agora, eu vou simplificar a expressão. Menos meio mais A é igual a meio de A, porque 1A menos meio de A é igual a meio de A mais, e aqui eu só copio, mais meio de B. Depois que eu fiz isso, eu coloco o meio em evidência. Então, o vetor C vai ser igual a meio, que multiplica tanto o vetor A mais o vetor B. Então, essa é a resposta. Vamos ver qual que é a resposta nas letras? Então, logo de cara, a gente pode ver que a alternativa correta é a letra A. Vetor C igual a meio de A mais B. Então, é assim que a gente resolve o exercício 21. Então, eu vou pôr aqui no final, resposta. Alternativa A. Tá ok, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Quaisquer dúvidas ou sugestões, não deixem de comentar no meu vídeo. Obrigado.